Vídeo da I'm Carrie. O caso da Vitória Mineblocks piorou. Ela tá fazendo um compilado, basicamente um resumão, e trazendo mais outras informações que eu acho que são bem interessantes pra gente ver aqui. Então deixa o gostei, inscreve, ativa o sino. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá assistindo, muito obrigado. E vamos ver, né, o que aconteceu agora, vamos ver as atualizações, vamos ver as paradas que estão rolando. Novamente, né, todo o crédito pra I'm Carrie, vídeo na descrição e vídeo, né, dela pra vocês irem lá e darem uma olhada. Gosto muito do conteúdo dela, manda bem demais. Vamos ver, 3, 2, 1, foi. Bom, nos últimos Ela dias bom? começou a se espalhar um vídeo da Vitória Mineblocks, uma youtuber de Roblox muito famosa, que depois de anos na internet resolveu mostrar o rosto pra denunciar o próprio pai por diversas coisas horríveis. É, isso aí a Eu gente fiz já um viu. vídeo sobre isso pra ajudar a divulgar o caso e também atualizar vocês do que estava acontecendo, afinal muita gente ainda não estava sabendo, mas naquele vídeo eu mostrei um pouco do que a Vitória disse, também mostrei que a polícia estava na frente da casa da Vitória pra proteger ela, mas agora... E se vocês perceberam, ela tá usando também como base a mesma conta, né, do Alisson, né? Ele tem postado bastante, inclusive, deixa eu até ver se ele fez mais alguma atualização. Eu acho que sim, ele sempre tá fazendo, né? Ele sempre tá trazendo, sempre tá colocando. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa, né, nova aqui. Novamente tem manifestar publicamente, que é o que a gente vai ver hoje. Deixa eu ver aqui. Aí parece que a Vitória, ela voltou a falar, né? Deixa eu até ver se tem nas redes dela. Porque agora tá assim, ela fala uma coisa e o... Meu Deus, veio outro vídeo aqui do nada. E o pai dela tá falando outra coisa, né? Perdão, não, o pai não, o genitor, né? Ela não trouxe no canal dela. Está, eu acredito que está no Instagram dela. Exatamente. Tá no Instagram. Então, realmente, aquele lance que a gente tinha visto que a data casa é 2020. Tá. Aí ela... Nossa, ela falou um monte de coisa, né? Nossa, muito texto. Muito texto. Vamos lá, vamos mostrar então um pouco. Mas eu não sei se o vídeo da I'm Carrie tem isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. O vídeo da I'm Carrie tem algumas coisas, mas deixa eu acrescentar, né, com outras informações aqui, então, rapidinho pra vocês. Pera aí. Na data do vídeo de hoje, pelo menos, né, já deve ter um dia ou dois que isso aqui já deve ter acontecido, tá aqui falando, a Vitória voltou a se manifestar publicamente e afirmou mais uma vez as denúncias extremamente graves contra o seu genitor. Sua publicação, a adolescente pede que a justiça ouça e afirma continuar sofrendo violência psicológica. Além disso, Vitória também reafirma publicamente a denúncia de abuso que, segundo ela, ocorreu em 2020 dentro da chácara da família. Aí novos relatos publicados ainda pela Vitória, que eu já vou mostrar. Aí tá o Alisson basicamente só, né, falando, isso nunca foi sobre dinheiro, nós estamos traumatizados depois de tantos anos de sofrimento. Tem um vídeo. Eita lasqueira, que isso? Esse vídeo foi enviado pelo genitor da... Olha o nível de crueldade. Que é isso? Que isso, mano? Que é isso? Que caramba. Vídeo, olha, o nível de crueldade psicológica. Enquanto filma os animais mortos, ele repete frases como tá feliz agora? É isso que você queria? Nossa, pera aí. Aqui, né, cara? Aqui, ó. Ó, a desgraça que você fez, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo o que você fez? Tá vendo? Caramba! Era isso que você queria, não era? Era isso, não era? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Só vem enterrando. Meus pintinhos. Tá aqui. Era isso que você queria? Caramba, que... Era isso que você queria? Tá aqui. Ó, olha o que você fez. Olha aqui, ó. Ó, os bichinhos mortos, olha isso aqui, ó, olha isso aqui, a piedade disso aqui, ó, tá feliz agora? Olha isso aqui, ó, olha, o bichinho, olha o tamanho que ele estava, olha aqui, ó, olha aqui, tamanhozinho que ele estava já, tá feliz agora? Tá, mas qual o contexto disso? Tipo, só mandou pra gerar medo, pra isso só? Meu Deus do céu, velho. Caramba, que bizarro. Meu Deus, velho. Dentro do contexto de violência psicológica, olha do que eu sou capaz, olha o que pode acontecer. E toda vítima entende que foi uma ameaça indireta. Isso destrói emocionalmente, isso causa terror. Isso faz uma mulher viver em constante estado de medo. Tentando imaginar o nível de frieza necessário para transformar sofrimento em instrumento de intimidação. Aí do Alisson não tem mais nada, né? Só foi as postagens. E aqui da... Aqui, ó. Esse monstro é meu genitor, o psicopata. Ele mandou esse vídeo e minha mãe e eu tivemos crise de pânico. Esse vídeo é de 2020, poucos dias após ele ter me abusado nessa chácara. Ele nos... Enfim, todas as formas, e nos culpava por ser violento. Pera aí que eu tenho que pausar porque tá muito rápido. Nós tínhamos que pedir desculpas por não obedecer. Isso parece normal pra vocês? Com certeza não. Próximo ano eu faço 18 anos de idade, serei de maior e não vou me calar até esse senhor ser preso. Ele fala nas entrevistas como se eu fosse uma criancinha que está sendo manipulada, mas já sou uma adolescente quase uma adulta. Me ajude a denunciar esse homem e todas as entrevistas que ele tiver
estiver dando. Sua máscara caiu, Jorge. E aí tá aqui, ó, ela falando mais coisas, né? Que foi a denúncia que eu ia falar pra vocês e tudo mais, ó. Aqui é a Vitória e eu peço que a justiça me ouça, pelo amor de Deus. Meu genitor continua fazendo tortura psicológica à distância, agora inventando coisas que nunca existiram. Meu pai, 2020, me abusou, enfim, dentro da nossa chácara e não se afastou de mim e da minha mãe em 2019. Ele está tentando fugir dos crimes que ele fez. Deixa eu pausar. Ele alugou uma casa de porque disse que precisava de mais liberdade. Ele passava o dia no apartamento comigo e minha mãe ia dormir à noite nessa casa alugada, que inclusive ele obrigava minha mãe a pagar aluguel nessa casa que ele dormia. Tá. Por muitos anos eu vi meu genitor sendo sustentado por minha mãe e por mim com o que recebíamos do canal. Vocês estão vendo um homem manipulador tentando fugir das denúncias que eu fiz como filha. Me ajuda ilustrando como os vídeos onde ele dá entrevista. Ele já destruiu minha infância e quer destruir minha adolescência. Ele, enfim, né, para obrigar a gravar todo dia. Ele só andava, enfim, dentro de casa, se não se vestia como uma pessoa normal dentro de casa. Eu falei no meu vídeo que não contei nenhum por cento do que esse homem fez. Tô tendo crise de pânico, vendo ele manipular a internet quando ele deveria estar preso, tá? Ele de madrugada ligava a luz do meu quarto e me acordava gritando, colocando limão na minha boca. Meu Deus. Me acordava pra... Isso parece mal pra vocês? Não é. Minha mãe implorava pra ele me respeitar, mas ele a silenciava com minhas agressões. Como eu iria pegar no celular e gravar tudo isso? Minha mãe só sobrevivimos um dia de cada vez. Ele, enfim, no meu rosto, enquanto ele ensinava a ler, eu com 4 anos de idade, com dificuldade para ler perfeitamente como ele queria. Ele me dava tapa no rosto toda vez que eu errava a leitura. Não é normal. Em todas as entrevistas dele, ele fala de dinheiro e de canal, fugindo de todas as denúncias que eu fiz. Eu vou contar tudo que você fez comigo, Sr. Jorge. Eu vou contar que você saía do banho na minha frente e ficava passando na minha frente querendo que eu olhasse pra você daquele jeito. Abusador, enfim. Eu não aguento mais tanta injustiça. Meu genitor, enfim. O maior medo dele era ser exposto e por isso agora está acusando minha mãe. Uns erros que eu acho que ela deve estar nervosa porque tá vendo que o genitor tá falando, né? Mesmo fazia ele quem me obrigava a gravar todo dia, mesmo após ele nos agredir e torturar. Quando ele fazia comida, ele falava baixinho no meu ouvido: você não tem medo dessa comida estar envenenada? Não é normal, com certeza. Ele destruiu meu sonho de ser youtuber. Hoje eu tomo remédios pra, enfim, um monte de coisa. Por favor, me ajude denunciando todas as entrevistas dele. Ele está mentindo. Não dê palco para, enfim, não coloque o microfone nas mãos de um, enfim. Tô falando isso, pessoal, porque algumas palavras o YouTube ele dá uma capotada e, né, perde o alcance, perde tudo mais do que a gente tá observando, analisando o caso e também ajudando a divulgar, né, para que esse tipo de coisa não aconteça. Eu acho que esse tipo de pessoa tem que ser exposta mesmo, mas supostamente também tem que ter o rigor da lei e também passar pelo crivo da lei e da justiça. É isso que a gente quer. Ele dizia assim: filha, sua mãe é louca, vou internar ela em um hospício e nós dois vamos embora de Tianguá. Vamos viver felizes bem longe daqui, apenas eu, você e o canal. Ele só pensava em canal, e o canal foi minha mãe que fez junto comigo e nunca foi para ganhar dinheiro, sim para nós nos divertirmos juntas. Quando eu estava casado com minha mãe, ele tomava o cartão do banco onde estava o dinheiro do canal e saía para farrear com amigos. Ele dizia que tudo era dele e eu só concordava, mas quando ele voltava, ele nos obrigava a gravar com ele. Ele falava palavra nos vídeos e mandava minha mãe se virar na edição para cortar. Ele está fugindo das minhas denúncias, porque é um covarde. Pai, você não tem vergonha de mentir tanto. Isso nunca foi uma denúncia pro canal Dinheiro. Se minha mãe fosse igual a você, estaria tendo vídeo todo dia apenas para ganharmos dinheiro. Mas não, nós duas realmente estamos traumatizados depois de tantos anos de sofrimento, violência, enfim. E nas vezes que estava me sentindo bem, chamei minha mãe para voltar a gravar, porque é o que mais amamos fazer. Daí sempre que voltamos com os vídeos, o meu genitor dá um jeito de se aproximar e nos ameaçar. Meu genitor odeia quando voltamos a gravar sem ele. Na cabeça doente dele, eu e minha mãe deveríamos viver para sempre com ele no inferno que ele nos fazia viver. Eu falei no meu vídeo de denúncia que ele é manipulador. Hoje ele chora lágrimas falsas para se livrar dos crimes que ele fez comigo, mas ele não chorava quando fazia a gente implorar por nossas vidas. E ele ainda dizia que fazia tudo aquilo porque nos amava, fazendo eu acreditar que violência era amor. Meu genitor me levava à noite, contra a vontade da minha mãe, pra casa de uns amigos estranhos, e ali ele ficava até de madrugada conversando coisas de adulto na minha frente. E eu via eles fumando droga, os amigos estranhos olhavam pra mim de forma que me dava muito medo. Quando minha mãe conseguiu finalmente se divorciar, eu falei pro meu genitor que se ele se aproximasse de mim novamente, enfim, e ele deu gargalhada. Isso parece... não é normal, com certeza. Meu genitor dizia para eu e minha mãe que se a gente fugisse dele ou contasse algo sobre o que ele fazia, ele ia matar meus avós, que são 2 idosos, coisa mais linda do mundo. Ele dizia que se minha mãe fugisse, ele ia arrancar... enfim, meu Deus do céu. Quando eu ou minha mãe não nos comportávamos como ele queria, vinham as punições. Ele trancava minha mãe no quarto e ia, enfim, até ela desmaiar. Eu me escondia debaixo da cama do meu quarto com medo. Ele agia como se na nossa casa fosse um quartel.
não tinha afeto, ele era um ser misterioso e frio. Ele uma vez jogou uma panela de óleo quente pra cima da minha mãe, me salvou de ser queimada. Nesse dia, minha mãe pediu para eu me esconder debaixo da cama, enquanto ele, enfim. Ele me chamava pra ver ele agredindo minha mãe. Meu Deus do céu. Algumas palavras, infelizmente, estão escapando, né? Ele mandava eu ter raiva da... Enfim, aquela coisa da minha mãe. Ele queria que eu chamasse minha mãe, mas como eu não obedecia, ele ficava muito nervoso. Com ódio, quebrava tudo dentro de casa. Jorge, eu vou fazer 17 anos agora em junho. Eu não sou mais aquela menininha que você queria. Pera aí, que tá rápido. Se manipular e abusar. Eu cresci e lembro, infelizmente, eu lembro de tudo que você fez, você destruiu minha vida. Bom, isso é a resposta das coisas que a gente vai ver agora. Decidi trazer isso antes porque a própria Amy Cary, ela colocou aqui essa fonte, então acho importante dar mais contexto das coisas que aconteceram depois disso aqui. Vamos dar uma olhada. Mas agora chegaram novas atualizações, de que a Vitória teria sido levada para um hospital de ambulância porque ela estava tendo uma crise de pânico muito forte, onde ela estava gritando com muito medo do pai dela. Meu Deus do céu, velho. Meu pai vai me matar. Mano. Pô, eu fico impressionado como que o cara... Mano, só vaza, velho. Vaza. Ah, mas é pai. Mano, mas... Caraca! Ô, pra filha tá gritando desse jeito que alguma coisa... Novamente, o cara tem tornozeleira eletrônica, aquela coisa toda, né? Tem pedido de restrição, enfim. O que supostamente deve ter acontecido é absurdo, velho. Eu não vou falar com certeza, mas isso provavelmente aconteceu depois daquele vídeo onde a Vitória contou tudo que ela tava sofrendo junto com a mãe dela, e isso viralizou nacionalmente. É óbvio que o pai dela também deve ter visto esse vídeo, e com todas aquelas acusações, uma pessoa que já é super agressiva, que já correu atrás da mãe da Vitória com uma faca e um monte de coisa, quem é que vai assegurar que vai ficar tudo bem? Principalmente com ele solto por aí, né, vivendo na mesma cidade que as duas. Eu consigo entender perfeitamente esse medo que a Vitória sente, afinal, como ela tinha dito anteriormente, a maioria estava do lado do genitor dela e não estavam acreditando na palavra dela, mesmo que ela já tenha explicado tudo o que aconteceu várias vezes. Depois dessa crise que a Vitória teve, ela entrou em contato com um moço chamado Alisson. Eu não sei direito se ele é político, se é advogado, mas eu vi que ele tá tentando ajudar a Vitória de todas as formas possíveis, e ela... Ó, vamos ver. Vamos pegar já que vamos tentar acrescentar no vídeo. Bom, eu achei a informação que ele tem uma empresa. Eu acho que é essa aqui mesmo, que é o nome dele. Deixa eu dar uma procurada aqui. Pelo que eu tô vendo, é de proteção de criança e adolescente que ele trabalha, né? Mas ele tem um livro e tal, né? Não sei se ele... Enfim. Eu não entendi direito também o que ele... Assim, pra mim, ele é um escritor, também protege da parte da vara de defesa da juventude, algo do tipo, não sei. Mas ele tá participando da Assembleia Legislativa, então pode ser um político mesmo, né? Pelo que eu vi que também ele é pastor, né? De proteção das crianças, tudo. Não, realmente. Pode ser um cara, assim, escritor, político, algo assim do tipo, pelo que eu estou entendendo. Eu posso estar errado? Posso. Mas vocês podem me corrigir aí, fazendo um favor também. Vamos voltar a ver aqui. Explicou o que é que tinha acontecido pra ele. Oi, Alisson, aqui é a Vitória. Estou bem. Esse vídeo que acabou vazando foi, infelizmente, de uma crise muito forte que eu tive, mas já estou me recuperando. Agradeço por todo o apoio e carinho. Inclusive, o advogado da Vitória também veio a público pra falar um pouco sobre isso, e como vocês provavelmente não vão entender muito bem, eu vou resumir porque aí vai ficar mais fácil. Eles começam dizendo que não podem dar muitas informações porque o caso tá ocorrendo em segredo de justiça, mas que eles estão espantados com... E aí, curiosidade, por que corre em segredo de justiça? Porque a Vitória é menor de idade. E, pela lei, processos que envolvem menores de idade são automaticamente para segredo de justiça. O juiz, ele vê o pedido, ou nem tem pedido, ele vê que tem uma menor de idade no meio, algum menor de idade, já vai tudo para segredo de justiça, pessoal. Não tem nem o que fazer sobre isso. Um descaso que a justiça de Tianguá tá tratando esse caso. Porque, como já foi mostrado, o pai da Vitória descumpriu a medida protetiva e que eles
eu não entraram consigo com um tancar, não. pedido de prisão preventiva contra o genitor da Vitória Mineblocks. Nesse caso, a gente teria que aguardar pra ver qual seria a resposta a esse pedido, né? Mas não foi bem o que a gente tava esperando, porque na verdade, a justiça negou esse pedido. Justiça nega prisão preventiva do pai denunciado por youtuber cearense, mas mantém tornozeleira eletrônica. Aqui fala que o genitor da Vitória desobedeceu pelo menos 11 vezes o distanciamento determinado pela medida protetiva, mas Que medida protetiva é essa, velho? Que medida protetiva... Eu não consigo tancar isso aqui não, cara. Que medida protetiva é essa que o cara pode descumprir 11 vezes e tá de boa? que ele justificou dizendo que trabalhava como entregador e repositor de mercadorias e que por isso ele precisava se locomover por quase todo o município. O juiz também considerou que não tem provas concretas que as desobediências às medidas protetivas foram propositais, mas que pediu pro genitor da Vitória buscar outras rotas durante o trabalho para evitar novos descumprimentos. Eu não vou afirmar que é isso, tá? Mas imagina que fácil seria você já ter feito um inferno na vida da sua ex-mulher, na vida da sua filha, e depois você arruma um trabalho que você precisa ficar se locomovendo ali pela rua da casa delas de propósito, só pra gerar mais medo ainda. Claro que eu não posso afirmar que é isso, mas não é uma coisa impossível de se acontecer, né? Porque A Amy Carey da Silva Pereira Almeida. Brincando. Supostamente falando, né? mesma forma que pode ser uma coisa proposital, pode não ser, mas que é esquisito é. Até porque desde o começo ele poderia ter prestado atenção nisso, né? Ele sabe que ele tá usando uma tornozeleira eletrônica, mas mesmo assim ele optou por ficar andando ali em ruas próximas à casa delas, quando ele já poderia ter mudado a rota há muito tempo atrás. Mas depois desse pedido de prisão ter sido negado pela justiça, o pai da Vitória deu uma entrevista pra falar sobre. O senhor está disposto a falar a verdade? Só a verdade. Olhando nos seus olhos, eu lhe faço a primeira pergunta. O senhor maltratou sua filha? De forma alguma, de maneira alguma, nem em pensamento. O senhor está em uma batalha judicial. E eu pergunto ao senhor, o senhor teve alguma informação privilegiada dos órgãos de defesa da criança e do adolescente aqui da cidade de Tianguá? Não, de maneira alguma. De maneira alguma aconteceu esse fato, né? Eu fui, como de fato, eu fui concursado na cidade de Tianguá no período do ano de 17 até o ano de 2021. Aqui o genitor da Vitória só fica falando o que ele fazia no trabalho antigo dele, coisa que eu acredito que não seja relevante para a pergunta, mas ok. O senhor está de tornozeleira eletrônica. Em algum momento o senhor se aproximou da sua filha, o senhor estando de tornozeleira eletrônica? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Como sempre reafirmo diante das autoridades constituídas, jurídicas, protetivas aqui da cidade, sempre reitero o meu compromisso com a lei e compromisso com as decisões judiciais. Se o juiz decidiu não se aproxime da residência da sua filha, eu estritamente cumpri com isso. Cumpri. Não cumpriu. Você quebrou 11 vezes o negócio. Então não faz um pouco sentido o que você tá falando. Dá pra notar que a voz dele tá bem trêmula, ele parece tá com medo, não sei. E é bem esquisito você assistir, porque ele também mentiu nessa parte. Porque a partir do momento que ele fala que não se aproximou da Vitória com a tornozeleira eletrônica, tem provas de que ele chegou sim perto da casa delas, tem as notificações no celular da mãe da Vitória, e sendo de propósito ou não, sendo por conta do trabalho dele ou não, ele deveria ter dito que ele chegou perto e descumpriu sim essa medida protetiva. Pelo menos é o que eu acho, né? O senhor não se aproximou da residência onde a sua filha mora? Nunca. Tenho prova através do veículo que eu opero do meu empregador. O meu empregador colocou o dispositivo de GPS no veículo ao qual eu trabalho e foi feita a rota de entrega. E na rota de entrega, como eu estava de tornozeleira, e foi uma decisão judicial, ele limitou a minha rota para não chegar nem perto da residência da minha filha. As declarações... Mas peraí. A tornozeleira, quem usa é a pessoa. Não tem como transferir a tornozeleira. Até onde eu sei, não dá pra você... a tornozeleira vai tá aí dentro do carro, viu? Você não tira o negócio. Tá, sei lá, cara. Estranho. Supostamente falando, eu acho estranho. Que estão Não sei julgar. Que estão na internet. O Só... senhor viu? As declarações do vídeo da minha filha, além de ser
Ah, não, para. Desculpa, mas eu não consigo acreditar nisso. Até agora, ele tava falando todo sério. Em um segundo, ele mudou totalmente a postura pra começar a chorar. Pelo amor de Deus, né? Se ele tivesse tão abalado assim, eu acredito que ele estaria reagindo dessa maneira desde o começo da entrevista. O que realmente não aconteceu. Terríveis, eu ouvi. Estranho. Extremamente terríveis. Eu não quero desfazer. Eu quero que o que eu peço, eu não vou colocar em dúvida em nada o depoimento da minha filha. O responsável pelo depoimento da minha filha tem que colocar, mas a minha filha não. Eu peço aqui diante das autoridades, peço que a mãe da minha filha abra a porta e abra a concessão para que a rede de apoio que já foi solicitada adentre a casa e verifique a situação da minha filha. Tá, então ele quer dizer que não quer colocar em dúvida o relato da Vitória, mas que pede pra mãe da Vitória abrir as portas e deixar investigarem o que aconteceu. Tipo, eu não acho que isso faça sentido, até porque se isso já acontece há vários anos, a única coisa que eles podem fazer é pegar o relato da Vitória, não é? Coisa que ela já postou na internet desesperada pedindo ajuda, e mesmo assim, com todo o desespero que ela mostrou, com o vídeo dela tendo uma crise de pânico, com um pedido de prisão preventiva sendo negado, o que é que eles poderiam fazer se não isso? Porque, cara, meu Deus, o que precisa acontecer pra justiça dar um jeito em toda essa situação? Eu queria que o senhor pensasse, pensasse num detalhe. Foi permitido pela genitora, a minha filha, postar um vídeo em rede nacional, num canal de 5 milhões de inscritos, onde o público-alvo é o quê? Crianças e adolescentes. O que essa atitude vai fazer de benefício para minha filha no processo? No conteúdo onde a minha filha traz palavras como se fosse de um adulto, denunciando o nosso sistema jurídico, o nosso sistema de proteção da minha filha. Uma criança, vamos ser sinceros, uma criança exporia fatos tão concisos de falas de adulto? Olha, eu sinto que ele tenta de alguma forma invalidar o vídeo dela, não sei, mas é bem óbvio que ela expôs isso no canal, mostrando um rosto, trazendo esse assunto à tona, porque ela não aguenta mais. Isso não é uma coisa a ser questionada, porque é nítido o sofrimento dela. Se ele fosse um pai de verdade, que realmente se preocupa com a sua filha, ele nem diria uma coisa dessas, porque se ele fosse tão inocente assim, ele era que se questionar o seguinte: o que eu fiz pra minha filha pra ela falar essas coisas de mim e não me querer por perto? Porque realmente ninguém iria tratar eu falei agora há pai, pouco, uma pessoa que ela ama desse jeito, sem ter um motivo, né? Mesmo que o canal da Vitória tenha 5 milhões de inscritos, muitas crianças que acompanhavam ela cresceram, são adolescentes, adultos, e nem por isso o assunto se torna algo menos importante. Parece que ele trata como se fosse um problema a mãe da Vitória ter permitido que ela postasse o vídeo no canal dela, e ainda fala que a Vitória fala com palavras como se fosse de uma adulta. Só que é inegável que, passando por todo o sofrimento que ela relatou, ela teve que amadurecer mais rápido, porque ela não recebeu o amor que deveria, ela sofreu diversos abusos psicológicos que traumatizaram ela, e agora ela sofre com crise de pânico, depressão e várias outras coisas. Então, é uma... Supostamente falando, porque eu tenho que pôr isso pra não dar problema nem pra MK nem pra mim, mas é aquela coisa que a gente tem que falar. Supostamente falando, e eu gostaria de acrescentar algumas coisas, né? É assim, o foco da pergunta não foi nem essa direito. O foco da pergunta é outra coisa, e a parada é justamente, tipo, o cara tá respondendo um negócio da filha, e a pergunta é outra coisa, né? As declarações que estão no vídeo, que estão na internet, o senhor viu? O ponto é, você viu? Só isso. É tipo, a pergunta é, você viu o negócio? E aí, falando um monte de coisa. Tipo, peraí, só perguntou se você viu, né? Sei lá. Falou um monte de coisa. Cara, esquisito, mas supostamente falando, eu senti um pouco de querer invalidar o negócio da própria filha, mas no sentido daquela coisa. Ah, não, mas como ela pode ser tão... já
já ter maturidade, ou ser adulta, ou fazer não sei o que. Cara, mas é aquele ponto. Ela não tava aguentando mais, porque via de novo. Pô, tá passando aqui de novo. Pô, tá passando aqui de novo. E aí, é o ponto que eu concordo novamente com a Amy Carey. Pô, o que levou a filha a chegar nesse ponto aqui, sabe? De estar desesperada. Pô, tem ela sendo gravada indo pra ambulância falando que não quer o pai dela por perto de jeito nenhum. Não quer, porque não quer, porque não quer, não quer, não quer, não quer. Então, sei lá, o que ocasionou, né? Pô, acho que essa é a pergunta que ele deveria estar se fazendo também, acho. E também, se é tão preocupante, por que tá querendo invalidar como ela estivesse falando como uma adulta? É claro que ela tá falando desse jeito, porque ela tá vendo tudo que tá acontecendo e agora ela tem idade pra entender um pouco do que tá acontecendo. Infelizmente, pessoas muito novas, quando são expostas a essas situações traumáticas, elas acabam, sabe, meio que involuntariamente ganhando esse conhecimento, velho. Infelizmente, por conta de toda a situação. Tem muita gente que é muito nova, que vê situações pesadas e vê situações de merda e acabam ganhando um conhecimento que não seria da idade deles, mas é aquela coisa, pô, os pais divorciaram quando eu era adolescente, aí fica aquela coisa e tal. Pô, acontece briga de família, acontece um monte de coisa. Aí quando a pessoa vai percebendo o que tá acontecendo, quando ganha mais idade, você quebra a inocência da pessoa, não tem o que fazer, né? Então, eu concordo, invalidar a parada é bem complicado. E a pergunta foi, se você viu? E o cara... Pô, peraí, né, mano? Traumatizaram ela e agora ela sofre com crises de pânico, depressão e várias outras coisas. Então, é uma coisa comum que ela fale um pouco mais como adulta e não como uma adolescente. A minha filha está precisando de ajuda, que fique bem claro, não é uma disputa financeira, não é uma disputa por canal, o canal já está de posse da mãe da minha filha desde 2020, não é uma disputa financeira, é uma disputa de voltar o vínculo com a minha filha que já foi quebrada há 6 anos. Eu estou tentando fazer parte da vida da minha filha, é um pedido de socorro. Mas ela não quer, cara. Ela não quer. Poxa vida, se ela não quer, você vai fazer o quê? Você vai brigar ela? Pô, e ela não quer, e ela claramente tá traumatizada não querendo. Assim, não entra... realmente... entra em negação do tipo, pô, o que será que aconteceu? O que será que foi feito, né? Infelizmente não tem mais conserto algumas coisas, pô. Mas aquela coisa, a menina, a menor de idade, ela não quer também, cara. Pô, sei lá, né? De voltar com a minha filha, porque nós sabemos que é de vital crescimento da adolescente, ela ter a vida com o pai e ter a vida com a mãe. É preciso isso. Ela vai olhar para um lado um dia... todo o familiar um dia vai se perder, vai se sair na vida dos avós, por forma natural. Como que pode se impedir? Como pode quebrar esse vínculo com o pai? Sou inocente? Eu sou inocente. Eu sou um pai que luta pela vida da minha filha. Isso não é culpa da Vitória, porque ela já deu o relato dela, ela sabe o que tá fazendo, afinal, ela já tem 17 anos de idade. O genitor diz que o contato deles foi quebrado há 6 anos atrás, e há 6 anos atrás, a Vitória tinha 11 anos de idade. A mesma idade que ela relata que teve que ficar nua na frente do genitor, porque ele obrigou que ela fizesse isso. Fora tudo que ela comentou, que eu falei no começo do vídeo, que acrescenta aqui no vídeo da Amy Carey. Várias outras coisas que são, no mínimo, pra uma menina, né? E depois vira adolescente, ver que o pai faz, pô, cara, é meio... Pô, não é meio, é bem podre, é bem merda. Não, se aquilo tudo, realmente, o que ela falou é verdade, porque, novamente, não tem prova porque é relato, né? Mas ela tá falando, o jeito que ele tá dizendo tipo, ele tá querendo dar uma invalidada, pô... Não... Cara, que caso sinistro, velho. Caso sinistro mesmo. E não é um caso só de família, não. Ela só não quer o contato do cara, pô. Ela tem esse direito, pelo amor de Deus. E outra, já tá há 6 anos nisso. 6 anos. E aí, o juiz, e aí novamente a gente entende pela justiça. O juiz foi lá e determinou, não passa perto. Continua insistindo passando perto. Tem a medida protetiva. Tem a tornozeleira e continua insistindo. Pô, cara, complicado, né? Fica insistindo no problema, né, velho? Muito nojo, só de pensar numa coisa dessa. E ainda mais por sentir que talvez isso não seja resolvido da forma que deveria. Se a Vitória tem
tanto medo dele, por que ele ainda insiste em querer se aproximar? A crise de pânico que ela teve já mostra muita coisa. Então, se ele quer mesmo o bem dela, que ele fique longe, porque ela mesma quer a prisão dele, quer que ele fique longe e deixem ela... E outra também, pô, vamos falar a verdade também aqui, Miquel. Olha, tem tantas pessoas aí que crescem sem mãe, sem pai, cuidado da avó, que os pais não querem, tantas pessoas aí que crescem, que às vezes crescem com tio, tia, ou é adotado, né, os pais nem são de sangue, ou nem é de família nenhuma, e cara, pô, você vê, a pessoa não quer o contato do pai, não quer por nada, então, pô, e aí o cara tá vendo que a filha não quer, não quero, e fica insistindo em querer, pra que você quer insistir tanto? Pô, é a vida da tua filha, é um ser humano ali que você geriu tal, e pô, agora, pô, vai viver a vida, desapega, né? Pô, é uma coisa que aí não faz muito sentido, mas aí quando você vê que a própria Vitória fala, e aí tem ela falando, pô, eu não quero o contato dele, tem que me respeitar, pô, respeita. Eu sei que vai ter gente falando assim, pô, mas é o pai, que não sei o quê, o pai e tal, mas, pô, cara, mas se a pessoa não quer, você vai fazer o quê, mano? Pô, e novamente, gente, tem todo um contexto de muita merda ter acontecido. Não acho que ela chegaria nesse ponto se não tivesse acontecido um monte de bosta. Pô, novamente, vamos lembrar, o cara tá de tornozeleira eletrônica e medida protetiva decretada. Querendo ou não, alguma coisa aconteceu. Querendo ou não, um monte de palhaçada deve ter rolado ali dentro pra ela não ter contato. Eu acho que ela tem todo motivo pra não querer. E a medida protetiva é da mãe e da filha. Então, alguma coisa aconteceu, pô. Sei lá, eu entendo que tem hoje, a gente vive uma época que, mas a mulher pode acusar o cara e falar um monte de coisa. Eu entendo isso, mas eu não acho que esse seja o caso. Que a galera ia falar até do, sei lá, do Celtic, da Sassá, enfim. Mas aqui não é a mesma coisa, mano. Aqui é uma adolescente que passou um inferno e o cara tem as coisas pra não chegar perto e tá chegando perto ainda, velho. Eu falo porque o meu stalker também tem medida protetiva. O cara não pode chegar perto de mim. E hoje o cara tá internado. Então, tipo, a última coisa que eu vou querer é o cara chegando perto de mim. Se chegar perto, eu tenho que chamar a polícia. Falo, o cara quebrou medida protetiva. Mas não foi com intenção de fazer alguma coisa. Eu não sei como que eu vou adivinhar. Como que eu vou estar na cabeça do sujeito que ficou 8 anos me perseguindo, falando um monte de bosta e falando que ia fazer horrores de coisas com a minha mulher. Eu sei lutar, eu sei me virar, eu vou pra cima. Mas e minha esposa, como é que fica? E a medida protetiva é pra mim e pra Amanda. Então, o mínimo é respeita, não custa. Ninguém tá pedindo a gente tá querendo só que a lei seja cumprida. Só. Não é nada de dificuldade. Em paz. O que custa respeitar isso? Na data de 14 de 2 de 2026, às 11h30 da manhã, uma pessoa que se identificou me entregou um bilhete próprio da minha filha. Eu estava no meu ambiente de trabalho, eu estava até operando o descarregamento de um carro. A minha filha me entregaram esse documento que eu carrego na carteira, juntamente comigo. Tá aqui, esse bilhete aqui, ó. Esse bilhete aqui, escrito de próprio punho da minha filha, onde ela disponibiliza o nominho dela e onde ela coloca o telefone. Ela me procurou, doutor. Ela me procurou dizendo eu preciso falar com meu pai. Ela passou na casa da nossa antiga residência, falou com a dona do local e disse, eu quero falar com meu pai. Eu tenho isso disponibilizado com a testemunha. Eu tenho isso com a gravação da voz da própria pessoa, dizendo que ela me procurou. O senhor agrediu a sua filha? Nunca agredi a minha filha, nem em pensamento. O senhor já ameaçou sua filha? Nunca ameacei minha filha, nunca. Já disponibilizei à justiça todo o áudio e troca de conversa dela, do celular, eu e minha filha. Não, ele fala como se um papel com nome e telefone fosse prova de alguma coisa, né? Como se ela tivesse sido impedida de falar com ele. Não, e novamente tem o perfil da Vitória e tá lá escrito ela falando lá, gente, não acredita e tal, não sei o quê. Estranho. Eu não sei. Vocês vão falar que ela não poderia simplesmente ter ido lá pra tentar resolver isso de uma vez por todas? Porque, como a própria Vitória relatou, ela fala que não aguenta mais viver com medo e tem uma hora que todo mundo surta. Se a pessoa tá muito triste, se ela tá brava, qualquer coisa assim, ela acaba surtando. E pode ter sido isso que aconteceu com a Vitória pra ela ter ido atrás dele. Mas é claro que a gente também não vai levar isso como uma coisa
coisa concreta, até porque a gente não sabe. E seria muito bom se a própria Vitória conseguisse explicar o porquê desse papel pra gente ter certeza de alguma coisa. E não deixar a gente apenas fazendo especulações na internet. O senhor é advogado do Jorge e é claro que a gente tem todos os cuidados aqui, inclusive foi evitado revelar dados sensíveis, o processo segue em segredo de justiça e a justiça está apurando toda essa situação. Isso, com certeza. Foi um relato muito forte do Jorge. Ele nunca tinha dado uma entrevista, nunca apareceu em reportagem alguma. A adolescente, ela foi ouvida pelos órgãos competentes? Foi ouvida. Está sob sigilo, mas ela foi ouvida sim. O senhor atesta essa informação? Atesta essa informação, o período que ela disse que sofreu o problema, aquela situação toda gravíssima, não estavam mais morando na residência que nós temos. Eu lhe mandei, Ivandir, isso não está sob sigilo. O contrato de aluguel, o termo de titularidade com as datas. Então, assim, infelizmente, a menina está sendo manipulada. Essa é a verdade. Isso é o que o advogado dele tá dizendo. Mas se essa for a prova que eles têm de um contrato de aluguel que mostrava que naquela época eles não moravam mais juntos, o que isso muda na história? Porque é óbvio, mesmo não morando na mesma casa, eles ainda conseguem se ver. Ele poderia, sei lá, facilmente ir visitar a Vitória, alguma coisa do tipo. Então, não é como se fosse uma coisa, nossa, o que ela tá falando não é verdade, é manipulado. Isso parece ser apenas mais um detalhe e não realmente uma coisa que comprove algo. Existe alguma solicitação do pai referente ao canal, à propriedade do canal? Nenhuma. Não tem nenhum tipo de solicitação referente ao canal. O seu cliente já havia respondido a algum processo anteriormente a essa situação? Não. Nenhum processo. E vamos lá, Vandir, fica a pergunta para a população. Se ela relata que sofreu isso tudo, que foi tudo manipulado, a gente acredita que foi tudo manipulado, por que ela procurou o pai agora em fevereiro? Ai, cara, é cada pergunta pelo mesmo motivo que muita gente surta, porque não aguenta mais. Se eles querem usar um suposto bilhete da Vitória com nome e telefone como um tipo de prova que ela tá sendo manipulada, por que eles não aceitam o relato dela que foi postado no canal com 5 milhões de inscritos dela quase chorando, ou o vídeo onde ela... Mas é normal de advogado, eles vão pegar o que acha que é conveniente, pô, normal. Vai defender o cliente como? Defende desse jeito, é coisa de advogado, infelizmente. Tava tendo uma crise de pânico, Mas eu falando concordo, que o pai realmente. dela queria fazer ela ir ser invalidado é isso que me deixa muito incrédula, complicado, sabe? pô. Porque se for assim, é muito mais fácil ela escrever em um papel o relato dela, e aí quem sabe eles façam alguma coisa a respeito, né? E em seguida, o Alisson, que tá ajudando a Vitória Maniblocks, postou o seguinte: o genitor da Vitória se manifestou hoje nas redes sociais, afirmando que tudo o que deseja é a reaproximação da filha, e que seria apenas mais uma vítima de conflitos familiares. A mesma filha que hoje ele diz querer por perto é a filha que, segundo as denúncias, conviveu durante anos com violência psicológica, agressões e medo constante. Depois da enorme repercussão que o caso tomou no Brasil e depois da entrevista concedida pelo genitor da Vitória, ontem mesmo ele criou um perfil falso e passou a me enviar mensagens diretamente. E isso é uma coisa que eu não entendi muito bem nessa parte, se ele tem certeza que o perfil falso é do genitor da Vitória ou se é apenas uma suposição. A galera se porque fazendo ele fala ali também. que depois da entrevista, ele Tem uma coisa também, quando cai na internet tem muita gente que se passa também. criou um perfil falso pra mandar mensagens pra ele. Então é uma coisa bem esquisita, né? Eu não vou falar que é ele, porque eu não, É verdade, sei, mas eu só tô supostamente, aqui enfim, mostrando aquela mesmo coisa o toda. que esse cara que tá ajudando a Vitória postou no Instagram dele, trazendo atualizações sobre o caso. Mas enfim, gente, deixa nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Se vocês estão do lado de alguém, se você acha que isso realmente tá sendo tudo manipulado pela Vitória ou alguma coisa do tipo. E é isso, muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. Cara, eu vou... É uma situação, cara, absurda. É uma coisa que não dá pra entender como que chegou ao cara olhar o que aconteceu e o cara ainda querer e ficar insistindo e ficar... Pô, a menina claramente não quer, cara. Ela claramente não quer, ela tem medo, ela tá com medo, ela viveu, pô, é 6 anos, cara. É muito tempo. 6 anos não é 6 dias, mano. E aí, do nada, vai lá de novo, tá... Pô, cara, eu não consigo... Se eu
eu tento pensar no que nem a Kerry falou. Pô, pensa quando você é pai e aí você vai lá e a sua filha te odeia a tal ponto de que ela tem que ser levada em ambulância e falando, meu pai vai acabar comigo. Caramba, mano. Tipo, onde que chegou? E aí, tipo, cara, aí vão falar, não, mas a mãe pode ter feito um monte de coisa e ela tá sendo realmente manipulada, isso aqui. Gente, novamente, não tem como você manipular quando tem provas, quando tem coisa. O cara tem a tornozeleira eletrônica e tem uma medida protetiva, velho. E o cara ainda chega na entrevista e fala assim, não, porque eu passei com um carro, tal, não sei o que, e aí apareceu a rota lá pra passar. Mano, isso não faz sentido. Mano, o negócio fica preso no tornozelo. Não tem como tirar, mano. Se tirar, a hora a Polícia Civil vai lá e fala, por que você tá tirando esse negócio? Pô, cara, acho que a essa altura, se a galera não sabe como é que funciona a tornozeleira, você não tira. Ai, como é que você dorme com ela? Dorme com ela. Você toma banho com ela? Toma banho com ela. Você não tira. Caramba, bicho. É porque é pra você não chegar perto. Meu Deus do céu, velho. E tem as tornozeleiras eletrônicas que a pessoa não pode nem sair de casa. Então, novamente, achei muito estranho. Muito esquisito. Supostamente falando, muito estranho. Então fica aqui mais uma vez que a galera tá falando assim, pô, a polícia tá iniciando, né, ainda mais apurando o caso. As pessoas estão vendo o que tá acontecendo, estão analisando o que tá acontecendo. É complicado. E eu espero que o que eu mais, pô, novamente o desejo fica em todos os vídeos. Que a Vitória fique bem, que a mãe dela também fique bem, que, pô, cara, novamente, pô, a menina tá gritando que não quer e tal, e o cara fica insistindo, querendo reatar com a filha. Cara, pelo amor de Deus, mano. O ponto do tipo de tudo que foi acusado e foi colocado não é explicado em momento algum. É só tipo, ela tá manipulando. E aí agora ela vem nas redes, que nem eu mostrei pra vocês aqui, ela falando, não, gente, ele tá fazendo essas coisas. Enfim, pessoal, olha, novamente loucuras. Deixa o gostei, inscreve, ativa o sino, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.